Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre esse boicote que está sendo convocado pelos patriotas e conservadores acerca de um humorista chamado Paulo Vieira, que se apresenta como intelectual do humor. Pessoalmente eu nunca tinha ouvido falar, mas o nome dele está nas redes sociais. Qualquer apresentação, programas, marcas que o patrocinam, está sendo convocado um boicote. Tudo porque ele tem feito sistematicamente em suas aparições na Rede Globo de televisão. Aliás, a Globo é pródiga nesse tipo de gente, não é? Nessas pessoas, nesses lacradores que agridem e depois que agridem, eles passam a pedir arrego. Eles passam, primeiro eles ironizam, tripudiam, não vale nada, que não tem valor, que patriota conservador é radical, é extrema-direita, que a extrema-direita no Brasil é golpista e não me afeta, etc. e tal. Aí depois que a coisa começa a pegar, depois que começa a gerar prejuízo, a ter que cancelar show, depois que as marcas começam a deixar de patrocinar, aí eles caem na real e começam a pedir arrego, a dizer que não era bem. Alguns deles se mantêm renitentes, não é? Alguns deles resistem, porque são pagos regiamente, são bancados regiamente pelo governo do suposto presidente Lula, exatamente com esta finalidade de continuar com as agressões, de insistir com as agressões aos patriotas, aos conservadores, ao que eles chamam de bolsonaristas, como se a política se resumisse a isso no Brasil, não é? Como se o tempo inteiro eles não estivessem contra todo e qualquer indivíduo que venha a falar sobre racionalidade da gestão pública, na destinação dos recursos públicos para financiamento da arte e da cultura, porque o que eles querem é se dar bem e protestar contra toda e qualquer pessoa que queira de algum modo regularizar o aporte desses recursos. Mas realmente é importante para a gente questionar essas pessoas, questionar suas motivações, por que eles fazem isso, qual é o grande objetivo? O objetivo é político, gente. O objetivo é partidário, é atender aos interesses do suposto governo, da meliância institucionalizada. Olha o que foi colocado aqui. Os patriotas e conservadores boicotarem Pizza Hut e chocolates da Nestlé, porque são marcas que patrocinam esse indivíduo. Boicotarem também as operadoras de telefonia, ou uma operadora, que eu acho que deve ser somente uma, né? Porque isso aí é questão de patrocínio, tem que ser uma que o patrocina, esse Paulo Vieira, intelectual do humor. Olha, eu sinceramente, eu estou abismado com uma figura como essa, que mal surge, já é causando polêmica, já é causando antipatia, já é provocando esse tipo de rejeição junto a uma parcela significativa dos consumidores aqui no Brasil. Então o senhor Paulo Vieira, na Rede Globo, ataca os patriotas, ataca os conservadores, faz piada. E os artistas da Globo, eles riem, batem palmas, ele é um intelectual, ele é um sabichão do humor. E vamos ver se ele realmente resiste, porque ele diz que resiste. Sabe o que ele colocou nas redes sociais dele, tripudiando a convocação? Se vocês, patriotas conservadores, ele chama patriotários, né? Se os patriotários forem parar de consumir todas as marcas que me patrocinam, terão que se mudar do Brasil. Bom, se o boicote valer, né? Já aconteceu antes, eles dizem que não vale, que não tem isso, não tem aquilo, e aqui e acolá a gente vê matérias, apesar dos atos e tal, eles continuam desmentindo, né? Não vale nada. Vamos aguardar, não é? É aquela história, o dinheiro é meu, eu utilizo para adquirir aquilo que me interessa. Se eu, por exemplo, não quiser mais consumir as marcas que patrocinam esse camarada, e outra coisa, subir essa hashtag, né? Boicote Paulo Vieira, foi uma das principais propostas apresentadas pelos patriotas e conservadores que agora reagem contra os ataques desse rapaz, desse global, mais esse intelectual do humor. Só no Brasil aparece esse tipo de coisa. Gente, notícia aqui, o senador Davi Alcolumbre já é tratado como futuro presidente do Senado. A eleição acontece neste sábado, 1º de fevereiro. Tem aquele outro camarada também, que lá na Câmara Federal não precisa mais de eleição, né? O Brasil se transformou nesse país de horizontes estreitíssimos, de
a mentalidade pequeníssima. Quer dizer, não tem mais disputa. Quer dizer, só pode ser um lado. Se não for aquele lado, então não é. Esse camarada aqui, o Davi Alcolumbre, que está aqui no Diário do Poder, esse camarada já foi presidente do Senado. Teve uma passagem horrorosa pela presidência do Senado. É um camarada totalmente arregado ao petismo delirante. E já se comprometeu com o PT de não fazer impeachment e de não abrir nenhum processo de investigação contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o Senado é a única instituição no Brasil que pode investigar possíveis excessos de ministros do Supremo. Porque o Senado, segundo a Constituição Federal, está acima do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que os senadores aprovam os ministros, só pode tomar posse depois de aprovados pelo Senado. Se o Senado aprova, também pode reprovar. Só que ele já se comprometeu com o PT de Lula a não fazer absolutamente nenhuma investida sobre mandatos, aliás, não é mandato, né? Sobre atividades dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem um outro lá, o Hugo Mota, que é o deputado lá apoiado pelo Arthur Lira e pela grande maioria do sistema, também deve ser o futuro presidente da Câmara. Imagino até que, se não for candidato único, é porque vai aparecer algum descontente para colocar o nome e para ser vexatoriamente despachado, defenestrado pelos próprios colegas que aceitam se submeter ao peso do sistema sem qualquer tipo de reação. Tem o Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, mas que está sendo duramente criticado por setores da imprensa e dos seus próprios companheiros. Tony Rodrigues, Além da Notícia.